Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o nosso grande expediente no dia de hoje e, por consequência, acompanham a nossa sessão nessa segunda-feira. Saudar a população que vai nos acompanhar, pode nos acompanhar agora na internet e nos acompanhará logo mais pela TV Câmara e pelos demais mecanismos que nós possuímos para difundir os trabalhos do Legislativo. Nosso segundo grande expediente, nessa legislatura, por ser em ordem alfabética, os grandes expedientes, né, vereador Rufa? Eu abro a segunda sequência de grandes expedientes da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E num momento em que o país vive de forma mais acentuada um grande problema de ordem política, econômica e social. Todos nós acompanhamos na última semana, principalmente, o conjunto de pronunciamentos referente a esse caos político-econômico que vive o nosso país e que está no centro disso tudo aquele que, apesar de legítimo, comanda a nação, que é o presidente ilegítimo Michel Temer. As relações apresentadas pelo grupo JBS e JEF repercutiram de maneira bombástica nos meios de comunicação durante a semana passada. E, por conseguinte, a população tomou conta com algo que muitos já apontavam existir, mas que, vereador Rude, infelizmente ainda não via surgido de forma mais, vamos dizer, mais na cara da população como surgiu. É por fato que nós temos pelo menos dois grandes personagens nesse processo todo. Nós temos o incapaz Temer e o ingênuo Aécio, vereador Saul Spinelli. O incapaz Temer porque recorreu à Justiça e declarando na sua peça encaminhada ao Superior Tribunal Federal, dizendo que ele era uma pessoa idosa, nos altos dos seus 76 anos, portanto, incapaz de responder por tudo aquilo que estava sendo acusado. Ou seja, se escorou na sua idade para tentar buscar a anuência no Superior Tribunal Federal. E o Aécio se diz ingênuo, envolvido por um criminoso num diálogo que não representa aquilo que efetivamente ele queria dizer. Ou seja, quando ele disse, vamos mandar alguém da minha confiança buscar a propina e que se tentar delatar é mais fácil matar, ele estava sendo ingênuo. Essas são as palavras do ex-senador, agora afastado, né? E ex-candidato a presidente da República, que ficou no segundo lugar na última eleição. É necessário que nós façamos aqui uma recapitulação histórica de todo o desenrolar que assola a política brasileira, que começou, e é preciso que nós façamos esse exercício, começou com a incapacidade de um grupo político, comandado pelo senador Aécio Neves, que não aceitou a derrota eleitoral. E por não aceitar a derrota eleitoral, desde os primeiros dias do governo da presidenta reeleita Dilma, trabalhou conjuntamente com vários setores da sociedade brasileira, o grande empresariado nacional, os grandes meios de comunicação, politicamente e de forma surdinamente, para contribuir que o governo não desse certo. E teve Eduardo Cunha como seu
principal aliado nesse processo. Pois foi Eduardo Cunha que, não aceitando o voto dos parlamentares ligados ao Partido dos Trabalhadores, que levaram ele à condição, que apoiaram a abertura do processo no Congresso Nacional, no Conselho de Ética, por retaliação, aceitou o presidente de impeachment da presidente Dilma no Congresso Nacional. E de lá para cá nós acompanhamos vários desdobramentos disso. Eduardo Cunha preso, outros parlamentares que votaram pelo impedimento da presidente Dilma afastados e respondendo pelas mais variadas acusações apuradas pela Polícia Federal e pelos mais variados meios de investigação, inclusive a Lava Jato. Mas nunca de uma forma tão explícita, vereador Fernando, agora com a gravação de um grande empresário nacional, e que deve sim, acho que esse é o principal problema, um dos problemas que surgem dessa denúncia, é que esses empresários que corromperam, que foram os corruptores, estão livres, vereador Paulo Neckel. Fizeram tudo o que fizeram no Brasil, há muito tempo, diga-se de passagem, e agora estão em Nova York, gozando da liberdade, como se fossem as pessoas mais inocentes e éticas do mundo. Ganharam salvo-conduto para sair do país e deixaram a nação entregue a esse momento bastante nebuloso e incerto. Os movimentos sociais, entidades como a CNBB, como a OAB, que agora, depois de um vacilo histórico, na minha opinião, resolveu se posicionar pedindo o impeachment, deverá protocolar entre hoje e amanhã o pedido de impeachment do presidente Michel Temer. Mas não basta pedir o afastamento do presidente que está ilhado nesse mar de corrupção e que declarou isso do alto da sua voz e da sua fala quando se pronuncia dizendo ao empresário que mantenha, como dizem, como o delator tratou, mantenha o passarinho calado. Mantenha o passarinho calado, vereador Rufa. Passarinho é Eduardo Cunha. Continue dando alpiste ao passarinho. Foi isso que o delator disse e foi isso que o presidente Michel Temer confirmou, dizendo: isto tem que manter. Tem que manter isto. É necessário que a sociedade brasileira se mobilize. E aqui, nesse momento histórico, não tem divisão. Não é a esquerda e direita. É a união daqueles que querem que o país avance e saia desse mar de lama. Porque quem está sofrendo com tudo isso, vereador Paulo Neckel e vereador Dalalana, é o povo brasileiro. É aquele que um grande número de nós, acho que todos os vereadores têm esse procedimento, visitam nas suas casas, andam pela cidade e vêm dizer que está difícil o emprego, que está difícil o acesso ao trabalho, que tem alguém desempregado e passando dificuldades na família. Então esse é um momento que perpassa as disputas ideológicas. Precisamos de uma grande união entre os setores que defendem a democracia brasileira. Precisamos retomar a democracia. Esse é o momento. O momento que nós possamos lutar para que esse país retome o caminho democrático. Não aos arremedos e aos atalhos que tentam nos passar aí como uma condução tranquila. Porque nem o parlamento brasileiro, e muito menos quem comanda o país, tem legitimidade para dizer qual é o próximo passo da nação. E por isso ganha força, a cada dia, nas ruas e na sociedade, o grito de fora Temer e o pedido de eleições diretas já.
Alguns vão dizer que a Constituição não prevê eleições diretas nesse caso, que só uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, pode garantir isso, vereador Rufa. Nós já vimos esse Congresso Nacional votar a PEC tão rapidamente que nós não tivemos nem tempo de contribuir com a discussão. A PEC congelou por 20 anos o investimento em educação e saúde nesse país, alterou a Constituição pela Câmara e no Senado a toque de caixa. Não precisou sequer consultar a população. Se atropelou a Constituição brasileira e se aprovou isso o mais rápido possível. Nós vamos aceitar, vereador Colucci e vereador Matheus Wesp, que um Congresso, uma Câmara Federal, que fez tudo o que fez nessa curta história recente do país, que elegeu Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, eleja o próximo presidente pelo período que falta? Nós vamos aceitar a eleição direta como uma saída para esse momento político, eleito por aqueles que estão no Congresso Nacional? Aqueles que, como dizem o próprio delator da JBS, e aqui eu vou fazer uma diferença, que fez um investimento nas campanhas políticas de 1.829 políticos de 28 partidos. E aqui é necessário que a gente faça uma diferenciação, vereador Dalalana. Nesse 1.829, vereador Colucci, eu comentava com Vossa Excelência antes, existem aqueles que receberam recursos de acordo com a legislação brasileira, ou seja, de forma legal, declarada nas suas prestações de contas eleitorais, e que isso não seja crime nenhum. Existem aqueles que receberam recursos para suas campanhas via Caixa 2, e estes sim devem responder. Existem aqueles que receberam recursos oriundos de propina e de compra de votos e de ações no Congresso Nacional, e esses devem responder de forma dura à justiça brasileira. Agora, é necessário que nesse momento nós possamos discutir de forma franca e dura com a sociedade brasileira que caminho nós queremos para o Brasil. Porque não é possível que a população aceite esse jogo jogado. Tira Temer, que está envolvido em todo esse mar de lama, afasta meia dúzia de políticos que estão hoje no Congresso Nacional e que têm denúncias, é bem mais que meia dúzia de políticos, precisa se dizer isso, afasta o conjunto de ministros envolvidos com denúncias na Lava Jato, mas aí joga 30 dias para o comando do STF, para a ministra Carmen Lúcia, com o objetivo único e exclusivamente de preparar o processo eleitoral indireto, onde quem vota é aquele Congresso Nacional que está lá. Aqueles que estão querendo, no atropelo, acabar com os direitos da população brasileira. Enfiar a goela abaixo uma reforma da Previdência que termina com acesso à aposentadoria pelos brasileiros e brasileiras, e uma reforma trabalhista que condena o trabalhador brasileiro a trabalhar 12 horas ininterruptas de trabalho, com descanso menor que 1 hora para o almoço, vereador Rufa. Então, são esses os parlamentares, na sua grande maioria, que irão, numa eleição direta, vereador Matheus, decidir quem vai comandar o Brasil para o próximo período, para a sequência desse período democrático. E se logo mais ali à frente esse Congresso resolver que em 2018 não tem eleições? Que vai protelar o mandato dos atuais deputados e protelar o mandato tampão do possível presidente eleito de forma indireta. O que muda nesse país? Nada mais justo, nada mais legítimo
do que dar o direito a quem tem direito de escolher os rumos da nação, que é o povo, nas suas mãos, decidir que rumo o país quer tomar, vereador Gleison. Se vai ser a esquerda, se vai ser o centro, se vai ser a direita, isso é a população que vai dizer num processo democrático, processo eleitoral chamado para isso. As pessoas vão se apresentar, os candidatos, os partidos vão planejar e vão apresentar o seu programa e a população vai dizer quem deve comandar o Brasil daqui para frente. O que nós não podemos aceitar é que no momento que vive total crise nas instituições, em especial nos parlamentos e no executivo, mas também é necessário dizer que o judiciário também tem problemas e tem problemas graves, é que nós tomamos o caminho que leva a escolha do Brasil nas mãos daqueles que, infelizmente, não têm legitimidade e nem moralidade para o fazê-lo. Pois não, vereador Marcelo Vespes? Excelentíssimo vereador Alex, lhe parabenizo pelas palavras, principalmente no tocante à análise de que o momento que nós vivemos no país transcende questões ideológicas partidárias. É, de fato, o momento de pensarmos o Brasil, de pensarmos acima das discussões sobre direita ou esquerda, o que queremos para a nossa nação, quanto um corpo político organizado, que tem uma identidade comum, que transcende as diferenças. E aproveito o momento para ensejar a seguinte discussão, inclusive porque o partido de Vossa Excelência, como dias atrás conversamos, já foi um dos partidos que propôs também a alteração do sistema político no nosso país. Esse é o momento de nós analisarmos questões de podermos buscar uma nova forma de organização do nosso país. Acima das discussões entre nomes, entre partidos, e recordo principalmente os partidos que lutaram na década de 60 e década de 60 contra um regime autoritário para a implementação de uma democracia efetiva, que nós não conseguimos ainda, em 2017, ter essa democracia consolidada. E principalmente porque as forças que atuaram para a democratização do país não buscaram consolidar através de instituições sólidas. Infelizmente, Vossa Senhoria sabe meu posicionamento com relação ao presidencialismo, eu tenho certeza que o nosso sistema político é a causa das mazelas do nosso país. Inclusive, na década de 70, o regime dentro do período autoritário militar era o mesmo. A concentração de poderes nas mãos do presidente da República era a mesma que aconteceu após com a abertura política e hoje não é diferente, independente do partido ser o PT ou o PMDB ou se fosse o PSDB, a concentração de poderes é tremenda, de modo que nós não temos instituições nacionais que consigam pensar o Brasil acima dos partidos políticos. Talvez fosse o momento, e só para finalizar e já lhe devolver a palavra, de nós analisarmos os grandes estadistas que hoje infelizmente fazem falta no Congresso Nacional, tal qual, por exemplo, foi Franco Montoro, que na década de 70, em 78, disse, relembrando a abertura da democracia na Espanha, para o Brasil analisar o momento espanhol. E o senhor, como um estudante de história, sabe que a Espanha foi um país que viveu um regime autoritário por diversos anos e teve a grandeza de, na nova Constituição que fez em 78, convocar diversos partidos, inclusive o partido, por exemplo, dos comunistas que estava no exílio para participar da nova democracia espanhola, que hoje é um país que demonstra a troca de governos sem nenhum choque, que coloca, por exemplo, instituições nacionais, no caso lá uma monarquia, mas aqui poderia ser nos moldes republicanos, em risco. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Rapidamente, só para que nós possamos ter uma ideia do momento e o porquê que a gente, o meu partido principalmente, tem chamado, palavra de ordem, fora Temer, eleições diretas já, e nenhum direito a menos. Recentemente, o Datafolha fez uma pesquisa, nos últimos dias 26 e 27 de abril, perguntando à população brasileira, se Michel Temer sair, você quer votar para presidente ou prefere que o Congresso escolha alguém, vereador Ronaldo? A pesquisa seguiu a modalidade científica das pesquisas no Brasil. 85% das pessoas entrevistadas, vereador Eloy, disseram de forma firme e cabal, quero votar para presidente. Ou seja, quero eleições diretas já.
10% querem que o Congresso escolha alguém. E 5% disseram não saber. Isso demonstra de forma massiva a opinião da população brasileira, que quer sim, no momento político e atribulado que o Brasil vive, de generalizações, isso é importante que a gente combata sempre, porque ao mesmo tempo que se diz e se repete essa cantilena de que todos são iguais, todos são corruptos, todos têm problemas, quem ganha com isso é quem se locupleta desse sistema. Quem ganha com isso são aqueles que efetivamente têm problema, que não conseguem fazer da política algo para melhorar a vida das pessoas, e sim algo para melhorar a sua vida. Então a generalização ela é muito problemática, porque assim como nos mais variados setores, existem aqueles que são sérios, que são comprometidos, que pensam o bem comum, e existe, eu acredito nisso, uma pequena minoria que pensa diverso. Nós precisamos combater isso. E esse momento político, num momento que só poderá ser vencido, reafirmo aqui o que digo, com a união de amplos setores da sociedade brasileira, perpassando as questões ideológicas. É por óbvio que no momento futuro do debate de condução dos rumos desse país, se farão os debates, sim, de ideias diversas, de posicionamentos diferentes, de rumos diferentes para o Brasil. Mas, nesse momento, é necessário nós afirmarmos a necessidade de que o Brasil precisa retomar o seu caminho democrático. A nossa democracia é muito jovem. Tivemos poucos momentos de participação democrática e libertária da nossa nação e do nosso povo. Precisamos aprofundar a democracia no país. E aprofundar a democracia no país é fazer um grande movimento nacional, pedindo o Fora Temer e fortalecendo a luta pelas diretas já. É isso que vai fazer o Brasil entrar nos trilhos. A população precisa e deve ser chamada a dizer que rumo nós queremos para o Brasil a partir desse momento em que vivemos. E para encerrar o nosso grande expediente, já estou aqui indo para os últimos 7 minutos, queria dizer que agora no próximo dia 24, quarta-feira agora, a população brasileira, os movimentos sociais, vários setores da sociedade brasileira estão se mobilizando num ato que se chama Ocupa Brasília. Nós vamos ocupar Brasília, e aqui Passo Fundo está mandando, que eu sei, pelo menos 2 ou 3 ônibus com várias representações da cidade, contra as reformas trabalhistas e previdenciárias, que não poderiam e não deveriam andar nesse momento em que a nação vive. Um momento repercutido por todas as denúncias que nós vimos nos meios de imprensa na semana passada. Não é legítimo, não é prudente e não é justo que reformas que mexem com a vida de tantos homens, tantas mulheres, tantos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, sejam feitos nesse momento por quem não goza da confiança da população. Então, na quarta-feira, os movimentos sociais, vereador Saul, estarão ocupando Brasília para dizer de forma alta, de alto e bom som, não a essas reformas, e fortalecendo esse movimento, que é o movimento do Fora Temer e pelas diretas já. É preciso que nós, todos aqueles que acreditam que é possível avançar e melhorar a vida do Brasil e a vida da nossa população, possamos nos unir nesse momento histórico para vencer as dificuldades que estão apresentadas para a população brasileira. E para encerrar, nesse restante dos minutos que me restam, eu não teria aqui como deixar de repercutir, porque é óbvio
que o espaço do grande expediente do vereador, ele é um momento que pode ser utilizado da forma que este vereador acha que deve. Eu escolhi no dia de hoje, vereador Eloy, já lhe dou a parte, falar desse tema nacional e que é um tema que mexe com a vida das pessoas, vereador Fernando. Nós sabemos o quanto isso vai impactar na vida das pessoas se reforma trabalhista e previdenciária passarem da forma como estão sendo debatidas, ainda mais nesse momento político conturbado que nós estamos vivendo. Mas também preciso falar das ações do nosso mandato de uma forma rápida e sucinta, mas não sem antes dar o nosso aparte ao vereador Eloy, que está no microfone. Vereador Alex, primeiramente, parabenizar pelo seu grande expediente e dizer para Vossa Excelência que a justiça seja feita, e nem só fora Temer, fora todos aqueles que têm culpa no cartório. Porque a grande maioria, pelo que a gente está sabendo, pelas delações, são culpados e têm rabo preso. Então, a grande maioria está num balaio de gato. Certo, Eloy, eu acho que o seu desejo é o meu desejo e é o desejo da bancada do PCdoB e acredito que da totalidade dos colegas, que todos aqueles que têm crimes, que têm malfeitos, vereador Ruth, todos aqueles que estão sendo investigados, que for provado a sua culpa, respondam pelos seus crimes, porque é isso que toda a população espera, e esse vereador também. Então, nesses poucos minutos que nos restam, eu queria tratar daquilo que certamente o nosso líder vai tratar na sequência, vereador Rude. Mas me permita parabenizar Vossa Excelência e toda a comunidade da Vila Isabel, o senhor que é morador, oriundo do bairro, líder comunitário por 6 mandatos da Vila Isabel, pela grande atividade que tivemos lá no sábado, programa Bairro a Bairro, comandado pelo prefeito Luciano, pelo CAB, pela Coordenadoria de Atenção aos Bairros, o nosso amigo lá, Ademir, que proporcionou uma atividade bastante importante, onde a comunidade pôde se ver, ouvir, dialogar, encaminhar mais demandas e comemorar a solução que era esperada há muito tempo já, né, vereador Rude, das demandas que o bairro tinha. Pois não, vereador Rude. Obrigado, vereador Alex, colega de partido. Quero parabenizar o senhor por seu grande expediente. O senhor falou muito bem sobre o nosso Brasil. Eu acho que está na hora das eleições mudar. Nós temos que mudar o nosso país. E voltando aqui à nossa Vila Isabel, como o senhor também é um descendente já lá daquele bairro, onde o senhor tem vários amigos, várias pessoas lá que lhe querem bem, tanto o senhor como ao deputado Juliano Rosso, que nós que somos do PCdoB, que levantamos aquela vila. Nós, como o senhor, como secretário na época, eu como presidente daquela comunidade e o Juliano como vereador dessa casa. Então, deu para ver sábado como nós, partido, nossos militantes, têm um carinho por aquela comunidade. Vi milhares e milhares de pessoas lá, vereador Cleison, milhares e milhares de pessoas, né, vereador Fernando que estava lá. Então eu fiquei muito feliz. Eu não digo que foi um dos melhores bairro a bairro, mas foi um deles, né. Obrigado, vereador Alex, por a pauta. Foi um grande bairro a bairro, vereador Rude, uma obra que era aguardada há muito tempo pela população que lá reside. Não fui eu que disse isso, vereador Paulo Necri, mas colocarei entre aspas, porque sinceramente não lembro quem foi o autor dessa frase. Algum tempo atrás, muitas pessoas achavam que o investimento, vereador Rufa, em asfalto e canalização pluvial era algo que não desnecessário, e muitos criticavam programas como isso. Normalmente quem critica é aqueles que já têm acesso a esses bens e a esses serviços. Quando isso chega nas comunidades, vereador Saul, ele muda a vida das pessoas. Então, obras como as que foram feitas lá na Vila Isabel, elas impactam de uma forma muito positiva na vida da comunidade. E só por isso, se fosse só por isso,
já teria valido a pena toda a luta que foi feita em defesa da Vila Isabel. Parabéns, vereador Rude, parabéns ao Executivo Municipal, parabéns a todos nós. Obrigado, vereador Gleison.